Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento você está assistindo a gente, mas está começando agora o meu, o seu, o nosso Resenha Jovem. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, junto com meu amigo Diego, né, Di? Tamo junto, de novo, mais um dia aqui. Pois é, e a gente tá começando mais um Resenha. Fico muito feliz de ter você aqui de novo com a gente para estudar essa lição que tá maravilhosa falando sobre o sábado. E neste momento, eu peço para você aí, depois que acabar o podcast, entra lá no nosso Instagram, começa a seguir a gente, @Comunidade Jovem APS, eu sempre esqueço de falar, Comunidade Jovem APS, para você ficar por dentro da nossa programação da nossa comunidade e também ter acesso às outras igrejas também, né? Perfeito, perfeito. E eu já me apresentei, então eu vou apresentar o meu amigo. Não, pode se apresentar, amigo. Vamos lá, né? Bom, já me conhecem, né? Já estava aqui na última lição com vocês, sou o Diego Junqueira, coordenador de jovens aqui da Paulista Sul. Estou aqui para falar um pouco também sobre o nosso espaço. A gente está aqui na Escola do Pensar, queria desde já agradecer a galera que está nos ajudando ali no backstage, ali, fazendo tudo isso aqui acontecer. Para você que não conhece, a Escola do Pensar é uma escola com filosofia cristã, filosofia adventista, tem equipamentos fantásticos para gravação, para várias coisas que você quer fazer, principalmente aqui um podcast, um ambiente espetacular, com equipamentos profissionais. Você tem um projeto na tua igreja, tem um projeto até na tua empresa, quer fazer alguma coisa? Procura a galera aqui do Escola do Pensar que vai dar bom, vai ser um bagulho muito legal aqui para vocês e vai ser interessante. E a gente tá aqui com duas pessoas especiais para comentar aqui nesse dia hoje, nesse podcast. Um amigo meu aqui, lá da igreja do Maria Rosa. Fala pra gente quem é você aqui, explica aqui pra gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão estar assistindo, mas eu sou o Lucas, eu sou diretor jovem do Maria Rosa, tenho 28 anos e estamos aí na luta nesse ministério maravilhoso, que é o Ministério Jovem. Maria Rosa é ali no Taboão. Isso. Quinta região. Isso, quinta região. Faz parte do distrito do Taboão da Serra. Quanto tempo que você é líder jovem lá, Lucas? Líder jovem eu assumi esse ano, né? Já peguei em setembro, outubro. Do ano passado. Do ano passado, mas oficialmente mesmo em janeiro eu assumi. Boa. Te falaram que líder jovem é 5 anos, né? Te falaram isso já, né? Tamo aí. Não é um ano só, né? Tá falando agora. No começo falaram 2 anos e tal. Não. E assim, as coisas estão acontecendo e fala assim, não, mas se preocupa isso não aí. que... Já se planeja pra fazer o cartão de líder e vai embora ali, ó. Exatamente. Pratica Nosso o discipulado com a galera líder lá. tá a vapor, tamo aí. Legal. Isso aí. Fazendo as provinhas, participando das aulas e a gente tá aí. Que boa. Seja bem-vindo aí com a gente. Vai ser... Prazer é vai meu. somar bastante. A gente tá aqui também com um pastor. Galera conhece aí, muitos conhecem o pastor Gideão. Mas, pastor, fala aí um pouco pra gente aí como é que tá a sua vida hoje, de onde que você veio, como é que tá. Explica aí pra gente. Olá, pessoal. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui do Resenha. Que alegria, que privilégio. De fato, meu nome é Gideão Santiago, sou pastor. Trabalhei aqui na Paulista Sul por 12 anos. Olha. E aí, em 2017, fui para o norte da África, para a Tunísia. Fiquei lá por 5 anos e faz 2 semanas que eu voltei para o Brasil. E o pessoal sempre me pergunta, e aí, pastor, você está em que igreja? Gente, eu sou um pastor desigrejado. Estou no movimento do sem igreja. Então, tem muitos membros que não têm igreja, agora é um pastor sem igreja. Eu ainda não tenho igreja. Por enquanto, estou na associação, esperando aí vagar um distrito. Estou ajudando aí, dando suporte para os pastores. E vamos lá, como eu disse, faz 2 semanas que eu estou aqui e é um privilégio poder estar com vocês. Legal. Isso aí. Já se ambientou de novo aqui no Brasil, pastor? Já tá acostumado com tudo novamente? Olha, é um pouco diferente, viu? É um pouco diferente. A gente volta assim, meio perdido, 5 anos, muita coisa muda, a juventude muda, o pessoal cresce, muda. Mas é legal, é gostoso estar de volta, estar aqui na nossa comunidade, na nossa cultura, na nossa língua. Gente, um detalhe fora do Brasil não existe igreja igual ao do Brasil. A igreja aqui ela é maravilhosa, ela é muito legal, ela é muito ativa. Então eu sentia falta de ter essa galera participando, de ver jovens à frente. Gente, jovens é só no Brasil. Sério, pastor? A igreja ela é jovem no Brasil. Fora do Brasil, você não encontra uma juventude tão animada, tão empolgada, tão ativa. Isso é muito legal. Eu já ouvi falar que, por exemplo, na Europa praticamente não existem mais jovens, né? Já parou tudo lá. Não tem. Você vai na Europa, você vai na América, não tem jovens. Dá para contar nos dedos assim os que estão lá. A igreja aqui na América do Sul, ela é de maioria jovem e é muito ativa. E jovens assim que trabalham. Não é só jovens, eles trabalham, é uma igreja jovem. E isso é muito gostoso, muito legal.
Olha, que bacana. Então, continue jovem, continue na igreja, trabalhando, fazendo acontecer, trazendo outros jovens, porque o jovem realmente move a igreja para um lado diferente, né, pastor? De fato. Obrigado por estar conosco aqui. Vai ser um privilégio bater um papo com você aqui sobre esse assunto. Para começar, pastor, eu queria que você fizesse uma oração. A gente Beleza. começa a entrar nesse assunto aqui da lição dessa semana. Maravilha. Vamos orar, então? Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor está aqui nos abençoando. Agora, ao estudar sobre o sábado, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração e que tudo que seja tratado aqui venha diretamente de Ti. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Pedimos por Cristo Jesus. Amém. 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 A gente geralmente começa debatendo sobre a tirinha. Então a lição dos jovens tem essa tirinha, já tem um tempo já, e essa tirinha tem umas sacadas muito bacanas, né? E qual que é a ideia? Vocês falaram o que vocês entenderam da tirinha, o que vocês acharam, qual foi os insights que vocês perceberam ao olhar aqui essa figura, também o textinho dela. O que vocês acharam? Vamos lá, Lucas, pode começar com você. Eu traço essa tirinha, já vejo a Missão Caleb, cara. Olha aí, ó. Ele fala... Acabou de participar da Missão Caleb, né? Acabamos com a Missão Caleb aí, né? Encerrou a Missão Caleb. E o título, né, de Você no Mundo. E a gente vê na tirinha ali pessoas andando ao redor, um rapaz com uma maleta ali, possivelmente indo para o trabalho, algo do tipo. E 2 jovens, né, dando de alimento, ajudando uma pessoa necessitada, né? E as pessoas ao redor olhando. E isso aconteceu muito na Missão Caleb, né? A gente levando o evangelho, a gente sendo luz para as pessoas, sendo Jesus para as pessoas, né? Sim. E as pessoas ficavam olhando, tentando entender o que estava acontecendo ali, né? Então, eu vejo isso, né? Traduz que a nossa missão é resplandecer a luz de Cristo. Legal. Boa. De fato, para mim aqui é muito interessante que eu vejo aqui esses 2 jovens fazendo a diferença. Os outros estão apenas olhando e eles estão agindo. Então, para mim, isso é o espírito do cristianismo, é ação. Não é apenas você crer, mas é você agir, é você fazer algo. É você estar no mundo, mas estar no mundo com um propósito. Não é estar somente sobrevivendo, mas é viver de acordo com princípios e glorificando o nome de Deus. Legal. O interessante é o versículo também que está aqui embaixo, né? E aí na minha Bíblia fala assim, uma parte do versículo, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Então, que por meio das nossas ações, da nossa generosidade, o nosso olhar diferente para as pessoas, que a gente possa ser a marca na vida das outras pessoas e fazer a diferença onde a gente está, né? E a gente tá aqui para fazer a diferença, né? A gente até comentou na lição antes, a Bel comentou um caso que aconteceu com ela, né? Que ela passou por um morador de rua e aí ela... assim, a gente tem que ajudar, né? A gente não pode só olhar, né? Ela foi pra casa dela, voltou, ajudou. Querendo ou não, a gente tem que fazer a diferença. A gente vê aqui, ó, pessoas passando, olhando e algumas fazendo a diferença. Você falou da Missão Caleb. Missão Caleb teve vários projetos sociais acontecendo. Sim. Várias pessoas fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Eu visitei uma Missão Caleb, acho que de Itapecerica. Eu visitei várias, né? Mas acho que esse testemunho foi de Itapecerica. Eu cheguei lá, fiz uma meditação com eles, né? Com os jovens e tal. E uma jovem falou assim, acho que ela devia ter uns 17 anos. Ela falou, achei muito interessante a Missão Caleb, porque teve um dia que a gente estava na rua, orando pelas pessoas. E aí, eu parei uma senhora para orar, perguntei o nome dela, falei, eu quero orar pela senhora. E a senhora começou a chorar. E ela falou assim, naquele momento caiu a ficha dela. Ela falou assim, eu nunca orei por uma pessoa na rua. Eu nunca fui na rua, já vi várias pessoas passando na rua e eu nunca parei alguém para orar. E naquele dia que eu parei aquela senhora, fiz uma oração ali de 30 segundos, 40 segundos e aquilo fez uma diferença muito grande na vida daquela mulher. E olha só, a gente tem um poder gigantesco de orar pelas pessoas, de fazer o bem pelas pessoas. E a gente acaba não fazendo. Isso é muito interessante porque quando a gente fala de ajudar o próximo, a gente sempre pensa na questão financeira. Pô, e não é só isso. Fulano precisa de ajuda, então preciso comprar comida e ajudar, né? Na maioria das vezes a gente sempre está pensando na questão do dinheiro e sempre está faltando dinheiro para a gente também. Mas o que a gente percebe que nos dias atuais o que as pessoas mais precisam é de carinho, é de atenção, é de um ombro amigo, de uma amizade. Pô, parou ali para orar e a pessoa já ficou feliz. E de repente esse ato foi muito melhor do que de repente dar uma comida ou de repente dar dinheiro ou fazer uma compra ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo que não é importante fazer ações sociais em termos como cesta básica e outras coisas. Mas se a gente der o nosso tempo, se a gente der o nosso ombro, a gente vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Nós tivemos um dos casos, né? Alguns casos, porque a gente fez bastante atividade missionária na rua, em questão de oração, posso orar por você e tal. E duas pessoas me marcou bastante, que a gente estava saindo entregando livro e rosa, e
uma pessoa pegou, a gente entregou a rosa para ela, ela pegou e falou assim, você podia orar por mim? Olha só. Antes da gente falar para poder orar por ela, ela falou, vocês podem orar por mim? E aquilo me marcou. E teve uma outra pessoa também que a gente entrou, era numa sexta-noite, a gente entrou num comércio e a gente foi entregar para ela a rosa. E ela falou, a gente entregou, falou que Jesus amava ela, né? E saindo, ela voltou, chamar a gente na rua e falou assim, vocês poderiam dar uma rosa para minha sogra? Ela tá se curando do câncer e recebeu alta hoje. E aquilo me marcou. E eu falei, a gente não só vai entregar uma rosa para ela, como a gente vai orar e fazer um vídeo aqui, te mandar, para você mandar para ela e falar que a gente está feliz Legal. pela recuperação dela. Então, isso é sensacional. As pessoas, elas estão sedentas, elas precisam, elas estão procurando a gente para isso. Isso é As pessoas sensacional. precisam de atenção, né? Precisam de É. pessoas que querem o bem delas, que querem realmente demonstrar amor pelas pessoas, né? Acho que essa é a primeira forma de a gente pregar o evangelho, né? Sim. De fato. E essa as é a pessoas ação. também estão procurando por um referencial, né? Porque hoje em dia é notório, as pessoas estão perdidas. Elas não sabem mais para onde elas estão indo. E qualquer coisa, ou qualquer coisa que agrade o ego dela, se torna esse referencial. E a gente precisa ser esse reflexo de que existe um referencial muito maior para elas De seguirem. fato. Esse é algo marcante, porque o que é mais fácil você dar hoje para as pessoas? Dinheiro ou tempo? É o dinheiro. E muita gente que é rica, é melhor você pegar o seu dinheiro ali, eu vou destinar para uma entidade social, e ela vai Verdade. fazer o trabalho, e minha consciência ficar tranquila. Vou pensar que sou alguém Ajudei, né? que ajudei. Sim, Mas hoje o que a gente precisa dar é o tempo. O que Jesus ele dava? tem. Tempo. A gente não vê Jesus dando dinheiro para ninguém. Não, verdade. Olha lá. Fato. Ele não está lá dando dinheiro para ninguém. Verdade. Todos os milagres que ele estava fazendo ali era atenção. Ele tocava um leproso, ele tocava alguém que não tinha recebido toque porque estava doente, porque era imundo. E a gente precisa trabalhar essas ações sociais sendo um reflexo de Jesus. O que Jesus ele fez? Ele fez isso, então vamos fazer também. E esse é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas nos dias atuais. É o nosso tempo. É o nosso carinho, a nossa amizade, o nosso apoio. Eu lembro que eu participei uma vez de um projeto de entregar sopas, né, para moradores de rua. E eu lembro quando eu fui, na minha cabeça era assim, pô, vou chegar, vou entregar sopa e vou sair, né? E aí o líder que estava organizando falou assim, ó, a ideia, a gente vai entregar sopa, mas a sopa ela é só um pretexto. Mas a ideia é a gente parar e conversar com eles. Por quê? Porque esses moradores de rua, eles não têm pessoas para conversar. As pessoas ignoram eles ao longo do dia. E querendo ou não, elas não sabem nem como conversar. E realmente, quando a gente para e começa a conversar, ouvir a história de alguns, é fantástico. E assim, quando eles percebem que a gente quer saber da vida deles, sabe? Que a gente tá se importando, isso faz uma diferença muito maior do que dar um dinheiro, do que dar a sopa ali, dar o alimento que eles precisam, mas muitas pessoas também entregam. Mas poucas param para conversar. Poucas querem dar o tempo. E hoje a gente vive em um momento em que o tempo vale muito. Vale muito, né? E realmente é quando a gente dá o tempo, que a gente se importa com a pessoa, que a gente faz a diferença. Você citou isso e teve um morador de rua, né, na entrega de alimento que a gente estava fazendo, que você se surpreende com as pessoas, né? A inteligência das pessoas, o diálogo das pessoas. E um perguntou pra gente, falou assim, vou falar uma coisa pra vocês aqui, qual que é a motivação de vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Olha que sacada, né? Que pergunta. Ele perguntou pra gente. Ele pegou e falou assim, se Jesus tivesse voltado e estivesse na Terra, ele estaria fazendo o que vocês estão fazendo. Ele sacou que a gente estava sendo Jesus para as pessoas. Que da a gente hora. estava ali para isso. Muito show. Então, isso comove muito a gente, né? A gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo as coisas boas. Legal. A gente vai continuar entrando um pouquinho mais nesses detalhes, mas a gente precisa continuar aqui com o tema da lição, né? Vamos lá, então. A lição de domingo, ela fala exatamente sobre essa questão do referencial que a gente já estava debatendo aqui. Sobre a gente ser diferente e ser um reflexo para as pessoas, para elas poderem se espelhar em nós. E aí fala aqui na lição sobre a questão de Daniel e seus amigos, a diferença que eles fizeram. Com certeza não foi fácil para eles se manterem de pé enquanto todos se prostravam e todas as dificuldades que eles passavam. E aí vem a nossa pergunta. Como a forma que eu me porto no meu meio social tem a ver com a minha religião? Como que a forma que eu trato as pessoas, o meu olhar, a atenção que eu dou para as pessoas pode mostrar a religião que eu sigo ou Deus que eu sigo? É fantástico isso, porque o nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. Se o nosso agir ele não estiver alinhado com o nosso discurso, tudo que a gente fale, por mais bonito que seja, não vai ter efeito nenhum. Sim. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam na Babilônia,
Assim, eu fico imaginando, a Babilônia era linda, era a melhor e maior cidade da época. Era hiperestruturada, tudo de moderno havia lá. Era Nova York. Era hoje. Nova York, pois é, um lugar assim desejado para as pessoas visitarem. Era uma cidade também com vários altares pagãos, vários templos pagãos. E esses jovens, eles conquistaram o respeito naquela cidade, porque eles trabalhavam para o rei. Eles eram conhecidos, eles eram admirados. Só que algumas pessoas, evidentemente, não gostavam do comportamento deles. E quando Nabucodonosor os chama para poder, junto com todos os líderes, para se prostrar diante daquela imagem de ouro, eles olharam para a imagem e pensaram, a gente não vai fazer isso. E eu fico imaginando quantos judeus estavam ali. Eles não eram os únicos judeus ali. Sim. A planície onde estava ali aquela imagem era uma planície que os historiadores dizem que poderia colocar ali até cerca de 10 mil pessoas. E haviam vários judeus ali. E a gente tem um relato apenas de 3 que não se dobraram. E os outros judeus? Olha que testemunho fantástico que eles fizeram. E o resultado de tudo isso. Porque eles resolveram ser fiéis a Deus. E quando você é fiel a Deus, há sempre resultados. Pessoas ficaram impressionadas com a fé deles. Né? Então, ao meu ver, a fidelidade a Deus, o nosso testemunho, ele vai falar muito mais do que aquilo que a gente prega por meio de palavras. São as nossas ações. São as nossas ações que vão glorificar a Deus muito mais do que as nossas palavras. Eles colocaram Deus na frente, né? Eles primeiro mostraram a lealdade a Deus, né? Não falaram, não, eu vou esperar que Deus me salve e depois eu mostro minha lealdade. Não, eles falaram, não vamos nos prostrar ao seu Deus, nós temos o nosso princípio e a gente vai seguir esse princípio. Então, a gente tem que ser isso, a gente tem que ser assim no nosso trabalho, na escola, faculdade, até no meio de amigos, que não pertencem, né, à nossa religião. Então, eu fico assim até envergonhado, porque quando a gente lê a história e que o rei os desafia e diz assim, olha, eu vou dar para vocês uma segunda chance. Eu gosto de vocês, vocês são legais, eu curto vocês, então eu não quero destruir vocês. Então eu vou tocar de novo a música, só ajoelhar e problema resolvido. E eles olharam assim para o rei e disseram, olha, você pode tocar 2, 3, quantas vezes você quiser, mas a gente não vai se ajoelhar. É princípio. A gente não vai fazer isso. E aí o rei fala assim, puxa, olha, então vocês vão fazer isso, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E eles falam assim, faz o que você quiser. O nosso Deus tem poder para nos levar. Se ele quiser, ele pode, mas se não, ele... a gente não vai se ajoelhar. E normalmente, quando a gente está sendo fiel a Deus, a gente sempre espera um retorno positivo. Pô, eu guardei o sábado aqui, pô, eu fui fiel. E aí, Senhor, como é que o Senhor vai me recompensar? O que eu vou ganhar em retorno? E esses jovens aqui, eles estavam nem aí. É aquela velha história do que Paulo falou. Paulo, ele disse que para ele o morrer era lucro. Olha que doideira é essa. Para aqueles jovens, eles amavam a vida, mas eles disseram, não, pra gente, entre morrer e ser fiel a Deus... Vou ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, cara. Eles testemunharam antes no alimento, né? Quando eles falaram, não, então... que tinha que comer o alimento deles, falou, deixa a gente comer vegetais por 10 dias, né? E aí a gente mostra que a gente não... Eles já foram testemunhando antes, Exato, né? ele falou, a gente vai mostrar que a gente não vai ficar fraco. Se a gente continuar, você deixa a gente se alimentar dessa forma de vegetais. E eles já foram testemunhando ali, né? Olha que legal, né? O testemunho, ele não nasce do dia para a noite. Entende? Deus já estava preparando eles. Então, eles já vieram num ritmo de testemunhos. Às vezes, a gente fica projetando assim, não, se essa tentação grande ela vier, eu vou resistir e tal. Mas se a gente não aprender a vencer as tentações que são pequenas, como é que a gente vai resistir aquelas que são grandes, aquelas que são maiores? Então, eles já vieram num ritmo sendo preparados e vieram sendo treinados. Porque essa é a vida cristã. Todos os dias, Deus ele nos permite passarmos por algumas situações onde a nossa fé ela vai sendo desenvolvida, pouco a pouco. E até que vai chegar um momento que a gente vai estar numa situação bem grande. E se a gente não venceu as tentações que eram menores, a gente nunca vai vencer aquelas que são grandes. Jamais. Perfeito. E querendo ou não, o testemunho, como você falou, né, pastor? Fala mais do que palavras, né? E querendo ou não, o testemunho é o que fala para quem está próximo da gente. Porque palavra, eu vou lá, prego numa igreja, eu vou lá, falo com as pessoas que estão ali, que me vêm no sábado, numa sexta-noite, num pequeno grupo, em alguma coisa, é uma coisa. Mas o testemunho, o que eu faço na minha casa, com a minha família, como é que eu ajo com os meus parentes, com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu estudo, aí conta muito, né? Porque quando você realmente testemunha, quando você se mostra ser alguém diferente,
as pessoas percebem isso em você, né? E realmente dar o testemunho, acho que é o maior sermão que existe hoje, né? Mostrar realmente Cristo através da sua vida, né? E como é que termina a história? É muito interessante porque no início o rei faz um decreto obrigando todo mundo a se ajoelhar diante daquela imagem. Os 3 decidiram não se ajoelhar. A gente sabe o que aconteceu, foram jogados na fornalha, Jesus veio ali, Jesus pessoalmente ficou ali com eles. Era ele a 4ª pessoa dentro da fornalha. O rei viu isso, testemunhou, ficou admirado e impressionado. A Bíblia diz que então aqueles 3 jovens saíram do fogo, não tinham nem cheiro de fumaça. E naquele momento o rei ele faz um decreto. Ele muda, ele faz um outro decreto. A Bíblia, em Daniel capítulo 3, vai dizer de que, no versículo 28, que ele louva a Deus, ele diz assim, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos. E aí no versículo 29, ele diz o seguinte, por isso promoveu um decreto de qualquer homem ou pessoa, qualquer pessoa de nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformado em montes e em entulho. Então, ele faz um outro decreto. Ele não era cristão, mas ele disse, olha, se alguém falar alguma coisa contra o Deus desses 3, imagina, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não era o Deus dos céus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que interessante essa visão. Ele não seguiu a crença, né? Mas Isso. ele decretou. Ele falou assim, olha, se alguém falar alguma coisa contra esse Deus, que eu sei que é verdadeiro, vai ser morto. Eu não vou tolerar ninguém falar nada contra esse Deus, porque ele é poderoso. Olha que poder de testemunho, né? E na passagem fala, né, que eles não saíram com cheiro de queimado e nenhum fio de cabelo, né? Isso é fio tremendo. de cabelo, é coisa simples, pegar fogo, nenhum fio de cabelo chamuscado. Eles tremendo. testemunharam realmente, fizeram a diferença, né? Pastor, vou introduzir aqui um negócio aqui, ó. Você veio lá da Tunísia, né? E querendo ou não, lá é janela 10h40, a gente ouve falar, né? E não pode pregar, não pode compartilhar. Você passou por algum momento lá? Assim que, para compartilhar a sua fé, como é que você fazia para compartilhar lá, sendo que não podia compartilhar? Como que era esse trabalho lá? Dá uma palhinha pra gente aí, pastor. Então, a Tunísia é um país muçulmano. De fato, é proibido ter qualquer igreja, seja católica ou evangélica, é somente as mesquitas muçulmanas. E a gente estava ali para poder pregar, mas era proibido pregar. Na verdade, era proibido entregar um folheto ou você convidar a pessoa para poder estudar a Bíblia. E a gente estava ali quebrando as regras. Assim, o problema era se você falasse para alguém sobre Deus e a pessoa se sentisse constrangida, ela poderia chamar um policial e chamando o policial você seria preso. No meu caso, como estrangeiro, deportado para o meu país de origem. Então, testemunhar lá poderia te causar prisão e ser deportado. De fato, mas a gente estava ali para testemunhar. Então, como é que você testemunhava? Através das ações. Através das ações. Porque eu não podia falar abertamente de que, olha, gente, aceitem Jesus. Mas eu podia viver o que Jesus viveu. E dentro do Islã é até interessante que o Islã tem essa ideia de que os cristãos são maus. Desde pequeno eles aprendem essa ideia. Os cristãos são maus, os cristãos eles não querem o bem da humanidade, eles são consumistas e várias outras coisas. São imorais. E quando eles começavam a conversar com a gente fazia vários projetos sociais, como feira de saúde, projetos como deixar de fumar, cozinha saudável, limpeza de parque, entrega de comidas e roupas para as pessoas de rua. E eu me lembro que teve uma moça muçulmana que veio e falou, você não pode ser cristão. Mas eu sou cristão, mas você não pode ser cristão. Você teve que quebrar uma crença deles. E ela disse, mas por que eu não posso ser cristão? Não, porque você é legal. Porque vocês são bondosos. Como é que você pode ser cristão e bondoso? Eu falei, não, mas isso é o cristianismo. Ela falou, não, mas os cristãos que eu conheci não eram assim. Eu disse, não, mas isso, na verdade, isso é o cristianismo. Infelizmente, quem você conheceu não era cristão, porque o verdadeiro cristão está ali para poder fazer ações positivas. É isso que a Bíblia fala, é isso que Jesus ensinava. Então, ali eu tive a oportunidade, né? A gente não podia abrir a Bíblia, mas aí eu falei para ela o que Jesus falou sobre amor ao próximo. Falei, olha, existe um livro ali em Mateus, Jesus ele disse isso, tal, eu recitei para ela. Então, a gente pregava através das ações, e as ações sociais eram uma porta de entrada para você entrar pela Bíblia. Então, não tinha como pregar sem testemunhar. Olha que perfeito. Não tinha como. E você primeiro tinha que realmente demonstrar o amor pelas pessoas, testemunhar o amor de Cristo para elas, né? E às vezes a gente quer pular isso, né, pastor, aqui? Aí não tem como. Aí você não tem resultado nenhum. Sim, e também o senhor não, em nenhum momento, abnegou dos seus princípios. Então, também era uma prova de que o que o senhor estava fazendo era uma prova de que realmente você acreditava naquilo e estava disposto a fazer qualquer coisa por amor ao seu Deus. De fato. Legal. Que bacana, que história interessante, né? Complementa muito pelo que a gente está vendo aqui, né? A gente até falou antes, como é que a gente vai colocar o assunto aqui? Sempre tem um jeito. Vamos avançar aqui. A lição de segunda-feira,
ela começa a entrar para um outro lado ali, ela fala tem um pouco de injustiça e tal. E a nossa pergunta é assim, ó, como é que eu posso demonstrar obediência a Deus em meio a uma injustiça no meio social? Quando eu vejo uma injustiça, como é que eu consigo demonstrar uma obediência a Deus nesse caso, assim? Que aí, pastor? Não, vai lá. Eu acho que pela fé, né? O pastor comentou, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles, mesmo com toda a pressão que tiveram, eles mantiveram a fé e falou, eu vou seguir o meu princípio. Esse é o meu princípio e Deus, ele coloca e ele tira. Então, se ele quiser, se ele permitir, eu vou ser queimado. E se ele não permitir, ele vai me salvar daqui. Então, eu acho que a gente tem que manter a nossa fé firme. A gente está sempre firme, mesmo que a pressão do mundo, a pressão que vem, que a gente é perseguido já, isso já acontece. A gente tem que manter firme e testemunhar, mantendo a nossa fé. De fato, injustiça social, gente, é o que mais tem no mundo todo. E a gente tem um senso de justiça. E dói para a gente ver pessoas sofrendo, pessoas inocentes. E Deus, ele nos chama para fazer a diferença nesse mundo. Mas aqui tem um detalhe bem interessante, né? Em meio a tantas injustiças sociais, nós, como cristãos, nós não somos chamados a participar de protestos. Nós não somos chamados a ir quebrar as coisas. Nós não somos chamados a ir à rua com cartazes. Nós somos chamados à ação, a fazer o que os nossos governantes não estão fazendo. Então, aqui está uma sacada bem interessante de como a gente entende o cristianismo nos dias atuais. A gente passa por problemas políticos no Brasil, e, diga-se de passagem, não é só o Brasil, gente. Todos os países estão com problemas políticos, principalmente pós-pandemia. E aí, que resposta que a gente vai dar? Tem pessoas que acham que é melhor ir para a rua protestar para tirar o governo. É um caminho. Tem pessoas que acham que é melhor você fazer, de repente, outras coisas. Nós, como cristãos, a gente decide fazer o que os governantes não estão fazendo. Pô, tá faltando comida? Pô, então a gente vai estar ali para poder ajudar com comida. O que eles não estão fazendo é o que a gente vai estar fazendo, porque esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é tirar líderes políticos, o nosso chamado é representar Jesus. Sim. E as ações sociais, elas estão ali justamente como o Projeto Caleb. O Projeto Caleb, ele é uma resposta a coisas que os governantes não estão fazendo. E a gente tem que continuar, mas o Projeto Caleb não pode ser só um mês, na verdade não pode ser só um grupo. Cada cristão tem que assumir isso, tem que assumir a responsabilidade. É fácil a gente culpar os nossos governantes, mas a verdade é que quando Jesus vier, ele não vai perguntar aqui que o presidente, o governador, ou que os senadores fizeram. É o que eu fiz, né? É o que você fez. Ele vai perguntar para você, e aí, o que você fez? Ah, não, mas você sabe, esse senador, ele votou contrário, esse governador, esse presidente, não quer saber disso. Ele quer saber a sua responsabilidade. E é aqui que entra o nosso testemunho. Sim. A lição também traz bastante a questão de o papel de Deus nisso tudo. E aí aborda aqui a questão realmente de política e afins. E a nossa certeza deve ser que por ele ser o nosso criador, ele ser o ser regente de tudo, a gente tem que entender que ele sempre tem a palavra final. Então, ele dá, mas ele também tira. Como ele coloca aqui em vários contextos, né? Na Babilônia, enfim, que deixou Nabucodonosor por um tempo ali no seu mandato, mas deixou claro de que, em um certo momento, ele também iria sair. Então, a gente precisa ter a convicção de que se aquela pessoa está no poder, é porque Deus permitiu. E agora eu, como cristã, devo me portar como dentro dessa situação? Eu preciso ter a certeza de que Deus está guiando tudo. Dá a entender que existe o rei terrestre, que são os governadores, né? A gente pode taxar como isso, e que eles lançam as leis. E até um certo ponto a gente tem que seguir. Só que quando fere os nossos princípios, quando atinge os nossos princípios, é onde a gente deixa de lado e segue as leis de Deus. Ali a gente tem que seguir os nossos caminhos, os nossos princípios. Sim. De fato, lá, voltando aqui da Tunísia, né? Como eu disse, no país era proibido pregar o evangelho. Então, existiam leis do país e nós, como cristãos, e a Bíblia ela diz que a gente precisa seguir as leis do país, respeitar os governantes. Mas aqui a gente precisa ter sabedoria. A gente respeita, a gente segue, desde que aquilo não venha quebrar ou sobreposto aquilo que Deus pediu para a gente. Porque Sim. entre obedecer os governantes e obedecer a Deus, a nossa prioridade é obedecer a Deus. Então, como cristão, a gente tem que ter essa sabedoria e ter esse equilíbrio. A gente tem as nossas responsabilidades cívicas e a gente tem a nossa responsabilidade com Deus. Quem está acima de tudo é Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer das minhas responsabilidades cívicas. Sim, legal. Perfeito. Partindo já para a lição de terça, ali no comecinho, já na lição, ela fala sobre o nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento privado e um relacionamento público.
É interessante pensar que o nosso relacionamento privado tem muita relação com o nosso relacionamento público. Então, por meio do que eu conheço sobre Deus, quando eu entendo a sua palavra e vejo o seu caráter, a sua essência, eu consigo transmitir isso no meu relacionamento público. O meu jeito de olhar para as pessoas, a forma que eu trato as pessoas é completamente diferente, porque agora eu sei quem ele realmente é e como ele trataria as pessoas no contexto que eu estou. E aí vem a nossa pergunta. De que forma a minha observância ao sábado pode criar oportunidade de falar da minha fé? O sábado ele é diferenciado. E para nós adventistas, se tem um mandamento ou se tem uma característica que distingue a gente dos outros, é justamente o sábado. Sim. Quando você fala que guarda o sábado, automaticamente as pessoas vão te identificar como adventistas, até porque o nosso nome é Adventistas do Sétimo Dia. Uhum. E nós somos testados todos os dias em relação ao sábado. Porque o sábado, ele, além de ser o selo de Deus com a humanidade, ele mostra a nossa fidelidade com Deus. Se a gente analisar os 10 mandamentos, a gente pode guardar os 9, ou pelo menos 9, sem conhecer a Deus. Por exemplo, eu tenho amigos que são ateus e eles não matam, eles não roubam, eles não adulteram, respeitam os pais, eles não chamam o nome de Deus em vão, eles não creem em Deus e para eles Deus é indiferente. Não adoram nenhuma imagem. Não adoram nenhuma imagem, entendeu? Mas quando a gente fala do sábado, o sábado ele requer uma comunhão, ele requer adoração. Então a gente pode guardar 9 mandamentos apenas por questões morais. Mas quando a gente fala de sábado, você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque a ideia do sábado não é apenas você ficar em casa dormindo. Isso não é guardar o sábado. Sim. Você tem essa ideia de que sábado é dormir, você está completamente... Descanso, né? Não, você está equivocado. A gente descansa de ações que são para gente ou terrenas para entrar em ações espirituais. E para nós que somos líderes, vamos dar a real aqui. Sábado é o dia que a gente mais trabalha. Pois é. É o dia que, chega sábado a gente está arrebentado, cara. A gente trabalhou muito, então cadê o descanso? Não, a gente descansou de coisas que são seculares. Sim. Mas a gente está envolvido com coisas espirituais. Está errado? Não está errado, porque Jesus, no sábado, era o dia de maior atividade. Ele ia para a sinagoga, ele curava no sábado. Então, ele não estava ali inerte, apenas dormindo. Não é essa a ideia. Então, no sábado, você testemunha, porque quando alguém pede para você, vamos sair no sábado. Não, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho um compromisso, vou na igreja. Isso gera um interesse das pessoas, né? As pessoas despertam a curiosidade sobre isso. Fala, mas por quê? E ali você tem a chave, você tem a porta aberta para você testemunhar, para você explicar, e ali a pessoa vai conhecer e tem a oportunidade, né? Onde as coisas acontecem e você testemunha. Eu tive... Pode falar. Não, vai lá, pode ir, não. Eu tive uma experiência lá no trabalho, que durante a semana toda eu fico falando, porque a Como Sou Isso, que é o Ministério Jovem da minha igreja, né? Com uma amiga. E aí eu falo, nossa, eu tenho que resolver tal coisa da Como Sou, eu tenho que pensar em tal detalhe da recepção, que são os ministérios dentro do departamento jovem que eu cuido. E aí fico comentando com essa minha amiga. Aí chegou na sexta-feira, ela falou assim, o que você vai fazer amanhã? Falei, amanhã eu vou pra igreja, vou acordar cedo, tenho que ir lá na igreja, né? Porque a gente vai participar do primeiro culto, mas tem o culto novo. E aí, comentando com ela, ela falou assim, quando você fala tão feliz, tão empolgada desse sábado, eu queria viver isso. Aí eu lembrei que ela não estava estudando a Bíblia há muito tempo, estava meio que afastada. Falei, estava dentro da missão Caleb, falei, é a oportunidade perfeita. Falei, o que você acha da gente começar a estudar a Bíblia juntas? Não estou falando sobre nada, tipo, estipulado. Vamos começar a estudar a Bíblia juntas. A gente marca dentro do horário ali, antes de ir para a faculdade, vamos estudar juntas. Ela falou assim, bora. E aí foi a oportunidade de eu poder agora dar estudo bíblico. Por quê? Porque eu estava falando muito feliz do sábado que eu vivo com os meus amigos, onde a gente trabalha bastante, mas a gente trabalha feliz. Porque a gente está trabalhando para Deus, e é muito legal. É a maneira como você age, né? A maneira como você fala sobre o sábado cria vontade da pessoa. Mas como assim? Por que assim, né? Porque muitos têm aquela lá, mas o sábado vai guardar o sábado, não vai trabalhar. Quem é de fora olha parecendo que é um fardo, parecendo que é ruim. A gente até comentou isso na outra lição, né? Mas às vezes a gente que passa essa imagem. Sim. Mas quando a gente passa a imagem de que é algo legal, que é algo feliz, isso muda, né? E eu costumo dizer assim, complementando o que o pastor comentou. O sábado, o que Jesus faria no sábado? Acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A galera quer dormir, quer descansar, quer fazer isso. Mas o que Jesus faria no sábado? Ele faria o bem. Ele iria pra fora. Essa é a sacada. E que nem o pastor falou, sábado é o dia que a gente mais trabalha, cara. Da liderança, a gente é o dia que mais trabalha. Você tá no culto de manhã, quando não tem um culto jovem, tem os jovens, você tem que estar com os jovens.
Então, assim, eles querem sair e querem estar juntos, né? E que bom, né? Porque isso- aí são as oportunidades da gente também Exatamente, é conversar. melhor eles estarem com a gente do que com as pessoas Sim, do mundo, né? sim. Então, é a oportunidade que a gente tem de testemunhar, de pregar o evangelho para quem está de fora e ver, né? E trazer as pessoas para a gente estarem mais próximas. Isso é tão bacana, e o Diego mencionou ali, que a imagem que a gente dá do sábado vai fazer toda a diferença. Ellen White, ela diz de que a maneira como a gente apresenta a fé é que vai levar as pessoas a ver se a fé é positiva ou negativa. E trazendo esta ideia para o sábado, a forma como a gente fala do sábado vai mostrar se é um peso ou se é algo legal. Tem gente que, quando você fala, eu guardo sábado, eu me lembro que quando eu fazia o ensino médio, né? Eu estudava à noite e tinha aulas de sexta-feira à noite. E tinha outra adventista também na escola, né? E aí perguntaram, olha, você não pode vir na sexta? Não posso. Aí falaram assim, fala então com o seu pastor, para o seu pastor te liberar. Pede para ele liberar, né? Pede para ele liberar, como se o pastor fosse o detentor, que dissesse sim ou não. Aí a pessoa disse, não, você sabe, eu não posso vir. E com aquele ar triste, entendeu? Eu não posso, infelizmente, eu tenho que ir para a igreja. Tá, então, se você não passa essa alegria, se você não está convencido de que o sábado é legal, como é que as pessoas elas vão ver isso? E, gente, o sábado é maravilhoso. É cansativo demais, gente. Como pastor, é o dia que a gente rala. Você levanta cedo, você dorme tarde, é muita atividade. É o dia dele, pastor. É o dia dele, não, realmente. Mas sabe o que é interessante? Quando eu era jovem, uns 20 anos atrás, eu logo cedo comecei a fazer atividades na igreja, diretor jovem, tudo isso. Quando tinha uns 15, 16 anos, assim, o dia que eu mais fazia coisas erradas na minha vida era sábado à noite. Ok? Então, nem sempre fui muito ligado assim, nas coisas de Deus, né? Então, era sábado à noite que a gente queria ir para barzinho, fazer um monte de coisa. Aí, eu comecei a trabalhar pela igreja. Mas, no final do dia, eu estava tão arrebentado, eu estava tão cansado, que sábado à noite eu só queria dormir. Aí, eu percebi que tem um propósito até para o sábado ele ser cansativo para a gente. Porque, normalmente, o dia que Satanás mais usa para acabar com a juventude é sábado à noite. É sábado à noite, gente, que tem festinha. A ideia do que Deus Tem colocou tudo, né? isso De fato. pra gente. Sábado a galera vai pra festinha, fazer um monte de coisa errada. Alguns já é a sexta-noite e o sábado, né? Já virou Exatamente. até o sextou, né? Pois é, mas pra gente que tá na igreja, cara, na sexta-noite não tem como nem sair, porque tem que se preparar pro sábado. Tantas Sim. atividades. E sábado à noite a gente tá arrebentado. Se querem fazer alguma coisa, que seja em casa, ou vamos jogar um videogame, ou assistir um filme, mas dentro de casa, porque a gente tá arrebentado. Isso é legal, porque ou a gente gasta a nossa energia com as coisas de Deus, ou a gente vai gastá-la com as coisas de Satanás. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É como a gente gasta a energia realmente, né, pastor? Perfeito. Acho que complementa muito bem o que a gente estava falando. Tem uma parte que eu grifei aqui na lição de terça, que ele fala assim, ó. Infelizmente, muitos jovens observadores do sábado, em seus locais de estudo ou trabalho, tentam esconder a religião debaixo de um cesto. Por que vocês acham que o jovem tem esse medo de falar que guarda do sábado? De ter esse receio, tanto para amigos de escola, amigos do trabalho, até para chefes e tal. Por que você acha que eles têm esse medo? Muitos deles têm. O que vocês acham? Pode ir, pastor. Quer ir? Se deixar, cara, eu prego já começo a pregar aqui. Eu acho que aquele que não testemunha é porque ele não está convencido. Então já começa por aí. Eu acho que o problema ele já é interior. Se o indivíduo ele não sente prazer no sábado, ele não vai testemunhar no sábado. Então, se ele tem medo, é porque ele não está convencido. Boa. Talvez ele está lá porque ou a família pede, ou porque ele tem amigos, ou porque o contexto o obriga. Porque quando você está convencido que é aquilo, você fala com paixão. Então, quem se esconde é porque ainda não encontrou a beleza do sábado. Cara, o sábado é maravilhoso. É um dia que você vai na igreja, você vê seus amigos, você fica ansioso, você tá lá, você vai bater um papo, você vai almoçar junto, você vai conversar. É muito gostoso. É muito mais do que somente você ir na igreja cantar, é você interagir, é você conversar, você vai trocar ideias, você vai na escola sabatina, você vai falar, você vai ouvir, você vai rir. É muito legal. Então, quando você está convencido, é impossível você não testemunhar. O que me deixou assim com a pergunta do Diego, às vezes a pessoa, o jovem, ele pode taxar como exclusão social, né? Acho que entra muito nesse contexto de não comentar, mas o que a pessoa vai falar, o que meu amigo vai achar, eles não vão querer que eu faça mais parte do grupinho, algo do tipo. Então eu acho que entra na parte de exclusão social, mas entra a parte dos nossos princípios. A gente não tem que ter vergonha dos nossos princípios, a gente não pode esconder os nossos princípios. A gente está escondendo Deus, literalmente. Perfeito. Se a gente esconde os nossos princípios, se a gente não fala
do que a gente cativa, a gente está escondendo Deus. E a gente tá deixando de testemunhar, né? Exatamente. Sim. Porque a gente... isso abre portas da gente testemunhar e a gente mostrar que o sábado é bom, é prazeroso, igual ela falou, da amiga dela, de estudar. Isso abre portas. Você abre... A pessoa desperta o interesse e ali você começa a falar um pouco da Bíblia, onde pode até gerar um estudo bíblico. Sim. Exato. Porque você... E quem É diria, uma né, porta de que entrada. falar sobre o sábado com ela por tantas vezes durante quase a semana inteira me levaria e daria oportunidade de eu dar o estudo. E eu já tava pensando nisso há muito tempo. Como que eu vou abordar? Como que eu vou falar pra ela que eu quero estudar a Bíblia com ela? E aí o sábado foi a oportunidade de eu falar tanto sobre ele, abriu a porta pra conseguir dar o estudo. E, gente, sobre o sábado aqui, só um outro detalhe. O sábado ele é tão positivo que, trabalhando com os muçulmanos nesses últimos 5 anos, eu tive que ler o Alcorão. E o Alcorão ele tem 6 versículos sobre o sábado. Olha só. E desses 6, 5 ele está apresentando o sábado de maneira muito positiva. Ele não está incentivando as pessoas a guardarem, porque na fé islâmica, sexta-feira que é o dia santo para eles, mas ela menciona o sábado observando os judeus e dizendo algo positivo. Como os judeus, eles se destacavam reservando um dia para adorar o Deus deles. Ou seja, ele já mostra que é importante Que é esse importante. Ele não fala, você tem que guardar, mas fala, olha que interessante. Que gera uma brecha também para eles. Fala, se até o seu livro, que é o Alcorão, fala do sábado, veja que é algo positivo, que é algo legal. Então, outros livros fora da Bíblia apresentam a importância do sábado. Legal. Perfeito. Ali na lição de quarta, já seguindo, a gente tem um momento do hipertexto bem legal. E aí a nossa rede semântica ali, né, com a palavra bem ali no meio, mundo. E eu queria que vocês falassem algumas coisinhas que vêm na cabeça de vocês quando a gente vê essa palavra aí no meio, mundo. Eu coloquei algumas aqui, pensei algumas também e tal, mas a palavra escolha, né? Pecado, acho que mundo hoje é puro pecado. E a outra que eu achei a palavra-chave é salvar. Legal. Boa. Para mim, mundo aqui, eu fiquei pensando, eu venho de uma geração mais antiga, eu sou adventista de berço. Então, tenho uns 40 anos, então faz 40 anos que eu estou na igreja. E o mundo sempre teve uma conotação muito negativa. Muito negativa. Eu cresci numa igreja, aprendi dos meus pais, não seja do mundo, não pode ser do mundo, pode ser do mundo. Mas depois que eu comecei a refletir e a pensar, como é que eu não posso ser do mundo? Você é ET, meu, sou do mundo, todo mundo. Entendeu? Então, a conotação que eu aprendi foi negativa, mas na verdade o mundo tem uma conotação positiva, porque se a gente vai para João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, foi o amor dele pelo mundo que fez a entrega e a vinda de Jesus Cristo a essa terra. Então, o mundo tem um aspecto positivo, não é negativo, é positivo. O que a gente não pode amar são as atitudes daqueles que estão fazendo as coisas erradas. Sim. Mas o mundo como todo ele é positivo. Então, na minha rede aqui, eu vejo o mundo como algo positivo. Um local onde a gente pode fazer grandes coisas, que é o objeto do amor de Deus. Perfeito. Eu acho que quando eu vejo o mundo, eu vejo muito por esse lado também, né? Às vezes, olhando a parte negativa, né? Querendo ou não, quando a gente ouve na igreja o mundo, música do mundo, coisas do mundo, tudo a gente olha pro lado ruim da história, né? Mas a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Acho que esse é o ponto interessante, né? A gente tem que fazer a diferença no mundo. Acho que o que o Lucas comentou, né? Salvar. E complemento também o que o pastor falou, né? A gente está aqui para salvar as pessoas que estão aqui nesse mundo. Acho que não te interrompendo, mas você pegou e falou que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente é do mundo, né? Na verdade, a gente não está... A gente está no mundo, mas a gente mas não é não do é mundo. do Em João 16, 17 diz assim, né? Não peça que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, a gente Então, nem combinou, hein, velho? Nem combinamos. Eu deixei salvo aqui porque eu achei muito importante a citação Legal. na lição. Perfeito, né? E acho que isso complementa bem o que a gente está falando, né? Realmente testemunhar para as pessoas que estão aqui nesse mundo. A gente tem que ser a diferença na vida delas, né? Continuando aqui, avançando aqui para a lição de quinta-feira já tá acabando o nosso tempo. A hora voa aqui a gente conversando, né? Mas olha só, pensando aqui na quinta-feira, fala um pouco assim, ó, o título dela, Lembre-se de quem você é. Fala um pouco da parte ali de identidade também. E a gente preparou uma perguntinha muito bacana aqui, ó. Onde eu posso encontrar forças para me manter leal e constante com Deus? Mesmo em meio ao mundo, em meio a coisas que acontecem aqui, como manter essa força? Essa força ela é um resultado do nosso relacionamento com Deus. Não tem outro caminho. Sim. É relacionamento.
Um relacionamento ele não nasce do dia para a noite, ele é construído. Todo relacionamento ele leva tempo. E ao se relacionar com Deus, Deus ele espera esse tempo e ele entende o tempo. Às vezes, a gente tem assim, uma pressa, porque a gente quer que a fé seja desenvolvida do dia para a noite. E isso não acontece. Todos os personagens bíblicos, eles passaram por situações onde eles desconfiaram, que eles brigaram com Deus, que eles pensaram em deixar a fé. Eles passaram por isso assim como a gente. Então, o relacionamento ele precisa ser construído. E a gente está hoje nessa fase de construir um relacionamento com Deus. E como é que eu construo esse relacionamento com Deus? Passando tempo com Ele. E como é que eu passo o tempo com Ele? É leitura da Bíblia, é indo à igreja, é ouvindo sermões, ouvindo músicas cristãs, é conversando com pessoas que têm um conhecimento bíblico e podem me ajudar, tendo conversas sadias, saudáveis. Então, é todo um processo. Mas a única forma de conseguir alcançar os objetivos é se relacionando com Deus. Boa. Acho que é a comunhão diária com Deus, né? E entra fé e obras. Acho que a gente mantendo a nossa fé e fazendo obras, acho que é fundamental pra gente. É muita oração, estudo, é a nossa comunhão diária com Deus. Acho que isso nos fortifica muito. E o sábado é a resposta disso. Porque a gente está falando do sábado, e como é que o sábado ele vai me abençoar com isso? Quando eu vou à igreja, eu vou na igreja no sábado, eu sou abençoado, eu ouço um sermão, eu converso com os meus amigos, a gente cresce. A nossa comunhão com Deus, ela cresce a cada momento que a gente está na igreja. Porque ali a gente está compartilhando a nossa fé, ouvindo experiências de outras pessoas. A gente está aqui estudando a lição. A gente está crescendo. Todos nós estamos sendo abençoados aqui. Uhum. E isso é uma bênção, isso é maravilhoso. É um momento de comunhão, a nossa fé está sendo desenvolvida quando a gente tem esse tipo de bate-papo que é saudável e que é legal. Uhum. Minha esposa comentou, não sei se o Diego, na nossa semana de oração lá, o Diego foi o orador, né? Eu não sei se ele comentou, se ele estava perto na hora que minha esposa comentou, mas a minha esposa pegou e falou assim, preciso arrumar um meio de eu ir embora da igreja sábado, porque o Lucas não quer ir embora da igreja. É tão gostoso, você sai do culto ali, você tá conversando com os irmãos. Conversando com todo mundo, passando tempo. É prazeroso estar ali, né? Isso é gostoso de você não quer ir embora. E ela até brincou, acho que você estava na hora, então ela até brincou, eu dei risada. Eu falei, mas eu tô na casa de Deus, eu tô em casa. Complementando o que o pastor falou, eu lembro que em uma lição aqui, não lembro qual, um pastor comentou sobre as linguagens do amor, né? Acho que tá muito comum, acho que muita gente já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor. Sim. E a linguagem de amor para Jesus, para Deus, é tempo de qualidade. É a gente realmente demonstrar esse tempo com Ele, demonstrar teu relacionamento, é dedicar tempo para estar com Deus, para fazer as coisas dele. E isso realmente muda tudo pra gente, né? Um ponto legal aqui também da lição é que fala que o sábado é o lembrete de quem nós somos e de quem Deus é. Uau. Então, se durante a semana a gente se esquece por conta da rotina, se a gente se perde do nosso contexto e de onde a gente está indo, o sábado é esse lembrete de quem nós somos e a imagem que nós somos feitos. É de Deus. Muito legal. Isso é muito forte. Eu achei isso fantástico, porque a nossa identidade está no sábado. Sim. Porque para guardar o sábado, a gente abre mão de qualquer coisa. A gente abre mão do trabalho, a gente abre mão da escola, abre mão de dinheiro, abre mão de amigos. Então, ele mostra quem nós somos e até onde nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho. Sim. Ele vai colocar este limite, ele vai mostrar até onde nós estamos dispostos. Porque tem pessoas que não estão dispostas a se doarem. Então, elas vão ter esse limite na vida delas, mas o sábado mostra de que, a gente faz qualquer coisa pelo nosso Criador. A gente abre mão de sonhos pessoais. De repente é uma viagem, de repente é uma oportunidade onde você vai ganhar um salário dobrado, com muita grana, com muita coisa que você sempre sonhou, e você fala, não quero isso. Na verdade, você até queria, mas você fala, não, eu coloco em segundo plano, porque para mim a minha prioridade é servir a Deus. Legal. Perfeito. A gente está aqui já no nosso finalzinho, já estamos aqui dos tempos, já está estourando. Acho que a gente vai finalizar, agora. Infelizmente. Vamos ver aqui umas considerações finais de vocês. Foi muito bom que a gente poder bater um papo, a gente falaria que horas, tinha mais perguntas pra gente conversar aqui, né, Mel? Mas acho que deu pra gente ter a ideia central da lição, realmente falar do que precisava pro estudo dessa semana. E eu queria saber de vocês, qual seria a mensagem final? O que você poderia falar para os nossos jovens que estão assistindo? Um resumo assim de tudo que você viu nessa semana que você acha que é interessante passar para eles hoje. Olha, o que me marcou na lição dessa semana foi essa ideia de que nós estamos aqui para poder glorificar a Deus. A gente não pode esquecer da nossa missão, porque a nossa missão ela vai mostrar quem nós somos e onde nós queremos estar.
Então, nossa missão nessa terra é glorificar a Deus. É pagar o preço como aqueles 3 jovens pagaram. É fazer o impossível. É testemunhar. Então, a gente tem que se lembrar todos os dias. Por que nós estamos aqui? Porque estamos para glorificar o nosso Deus. E quando a gente glorifica o nosso Deus, existe um retorno. Porque a Bíblia promete de que nós também seremos glorificados um dia. Existe um céu nos esperando. Então, nosso trabalho aqui não é vão. O nosso trabalho aqui pode ser sofrível, mas existe uma recompensa nos esperando. É viver para glorificar a Deus. Amém. Amém. Eu acredito que devemos ser igual aos 3, né? Sadak, Mesaque e Abednego. Não devemos quebrar os nossos princípios, né? A gente tem que ser firme na fé e leal, sempre. Sempre leal. E eu deixo um recado para a galera jovem, né? Que a gente não deixa as pessoas quererem interferir no nosso princípio. O sábado é a nossa identidade. Eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que o sábado é a nossa identidade e que a gente tem que ser Jesus para as pessoas e testemunhar. Acho que é fundamental. A gente precisa testemunhar cada vez mais, porque Jesus está voltando e é em breve. Em breve Amém. Jesus voltará. Amém. Amém, amém. Quer falar, Mel? Eu falo. Eu acho que o legal de tudo aqui que a gente debateu hoje é a importância do nosso exemplo e a importância da nossa intencionalidade em ser exemplo. Então, onde eu estou, como eu estou e a forma que eu olho para as pessoas, eu tenho que me lembrar que eu devo ser a extensão do que Jesus é para mim. Então, ser a extensão dos seus olhos, os seus olhos de compaixão pelas pessoas, ser a extensão das suas mãos, que estão sempre dispostas a ajudar, e estar disposta a ser também o seu abraço, para quando as pessoas precisarem desabafar e eu poder dar esperança para essas pessoas, a esperança aquela mesmo que me acolheu um dia. Então, eu acho que é isso. É importante a gente não esquecer de ser exemplo no meio que a gente está e ser intencional ao fazer isso. Perfeito. Acho que se eu fosse resumir a lição inteira em uma palavra, seria testemunhar. Realmente mostrar o amor de Deus através do nosso testemunho, ser realmente alguém diferente, fazer a diferença na vida das pessoas, que isso possa ser algo normal para você que está assistindo a gente aqui, realmente testemunhar do amor de Cristo vale muito a pena. A gente percebe aqui pelas histórias que a gente ouviu aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego e várias outras coisas que a gente falou aqui. Então, testemunho do amor de Cristo, fale sobre o sábado, porque ele é uma bênção para a sua vida e pode ser uma bênção para a vida de muitas outras pessoas também. Amém. Amém. Pastor, obrigado por estar com a gente aqui, Lucas também. Foi um prazer conversar com vocês, bater um papo aqui. Foi realmente muito construtivo pra gente. E a gente não pode esquecer da oração final, que a gente esqueceu no Boa, que programa eu já passado. tinha esquecido de novo, o Mel lembrou. Muito bem, Mel. Amigo, Lucas, você ora pra ora pra gente, gente. né? Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor, por mais essa oportunidade de poder falar de Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, Senhor, e nos capacitando cada vez mais para testemunharmos, Senhor. Que esse seja o nosso propósito, Pai, e que pessoa, governo, algo que venha tentar quebrar os nossos princípios, Senhor, que o Senhor não nos deixe, Pai. Não nos deixe, que o Senhor nos mantenha firmes na fé, Senhor, e que nos capacite cada vez mais, Senhor. Nos proteja, Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com mais vontade de testemunhar, Senhor, mais vontade de espalhar o Evangelho, Pai, porque essa é a nossa missão, Senhor. É o que eu te peço, por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Gente, foi um prazer. Pra Prazer você que tá foi assistindo nosso. a gente, um beijo pra você e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.